sejam todos muito bem-vindos ao Perfil Arquifor, o programa que apresenta a trajetória, a missão e o testemunho de pessoas que ajudam a construir a vida da nossa igreja. Hoje temos a alegria de receber Frei Roberildo Souza Araújo, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, ministro provincial da província São Francisco das Chagas do Ceará e do Piauí e desde maio de 2025, presidente da Conferência dos Capuchinhos do Brasil. Natural de Senador Sá, interior do Ceará, Frei Roberildo construiu uma caminhada marcada pelo serviço, pela formação, pelo estudo da espiritualidade e pela dedicação à vida franciscana. Nesta conversa conheceremos sua história vocacional, os desafios de governar uma província capuchinha e a vivência do ano jubilar franciscano. Frei Roberildo, seja muito bem-vindo ao Perfil Arquifor. E nós já estamos aqui com o Frei Roberildo. Seja muito bem-vindo ao nosso Perfil Arquifor. É uma grande alegria receber o senhor aqui hoje conosco para que possa compartilhar, contar um pouco para a gente da vida franciscana, da sua vocação. Seja muito bem-vindo. Muito contente, me encontro, em poder corresponder a esse chamado também de vocês, e estar aqui com vocês para partilhar sobre essas coisas que ajudam, na vida cristã também. Verdade. Frei, vamos começar falando um pouco, da sua vocação, do seu chamado, quando o senhor ainda era jovem, lá em Senador Sá, que fica no interior aqui do nosso Ceará. Queria que o senhor falasse para a gente como foi esse momento, o momento em que o senhor identificou, viu, sentiu esse chamado e viu que tinha essa vocação. Então, o meu encontro com a palavra de Deus, ele foi, digamos, bem propício para esse discernimento. Eu trabalhava na prefeitura, eu era professor da rede pública e em um encontro pedagógico, eu encontrei a Bíblia. E aí ali eu comprei, eu já tinha na família, mas aí eu também quis ter uma pessoalmente. E fui aprofundando uma leitura pessoal, isso após os 18 anos. Olha, imagine, aos 18 anos eu já colaborava no interior do município na educação básica. E assim fui aprofundando o conhecimento da palavra e frequentando mais a igreja. E então tudo isso ajudou nesse discernimento. Que após os 21 anos eu vim morar em Fortaleza, e morando em Fortaleza, trabalhando, estudando, aprofundando mais ali o conhecimento, fazendo faculdade, eu fui aprofundando mais também o conhecimento das coisas da fé e o centro de Fortaleza, porque eu trabalhava ali na Rua Senador Pompeu, e aí então eu encontrava muitos mendigos, pessoas nas ruas, pessoas necessitadas. E aí, diante das necessidades da igreja, as necessidades da sociedade, ouvindo a palavra de Deus, então eu senti que Nosso Senhor me pedia algo a mais do que somente um funcionário de uma empresa ou um filho daquela família lá de Senador Sá, fazendeiro, também comerciante. Meu pai trabalhava já com posto de gasolina também. Então, assim, eu sentia que Nosso Senhor me chamava para fazer algo a mais. E aí procurei o discernimento vocacional no Santuário Sagrado Coração de Jesus, que era assistido pelos capuchinhos, os frades capuchinhos, e aí eles me falaram tão bem de São Francisco, tão bem do Reino de Deus, que eu ainda estou aqui. E falando, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos de São Francisco, sim, muita gente conhece, sim, São Francisco, se podemos dizer assim, é um santo bastante popular, mas as pessoas muitas vezes não sabem, dessa ordem que o caracteriza. Sim. Eu queria que o senhor falasse para a gente hoje o que é ser, um frade capuchinho hoje. Então, como eu estou aqui de hábito, ser um frade capuchinho é realmente querer seguir São Francisco. Com certeza, esse nome capuchinho pode ser estranho, que a palavra capuchinho lembra muito mais o cappuccino, o café, do que um frade, um seguidor, um filho de São Francisco, filho espiritual de São Francisco. No entanto, isso pertence a uma história, São Francisco, ele quer vivenciar o Evangelho e ele começa a atrair pessoas que vão segui-lo, para vivenciar o Evangelho. E assim vai aumentando os irmãos. E Francisco morre, e aí a ordem franciscana fica fundada. Francisco, digamos, involuntariamente, ou seja, não planejou isso, mas ele planejou vivenciar o Evangelho. Nessa vivência do Evangelho é que ele vai atraindo seguidores, que se configura como uma ordem religiosa.
E aí, então, essa ordem que sobrevive a Francisco parte, a ordem fica, então vão refletir, e nessa reflexão faz com que a ordem vá também refletindo sobre a sua autoexistência. E 200 anos depois, mais ou menos, ela está esfacelando em diversos segmentos, porque há uma falta, às vezes, de consenso numa unidade, né? Então, alguns achavam que Francisco queria que fosse eremita somente, fosse para os eremitérios no campo. Outros achavam que era ser missionário nas paróquias, assumindo paróquias, tal, ou ir além fronteiras, dentro das cidades. E essa reflexão perpassou, sobretudo, os dois primeiros séculos, e quando chegou em 1517, o Papa da época já precisou dar uma norma bem mais severa. Com um documento ele unificou as ordens franciscanas, e com aquela unificação ficaram dois segmentos: a ordem dos frades menores, né, ligados mais ao convento, conventuais, e a ordem dos observantes, né, os frades menores observantes. Tinha a grande observância, século XVI, né, na vida da igreja, né? E aí ali, ainda alguns frades ficam meio incontentes, né, com aquela decisão, e procuram vivenciar numa radicalidade maior, harmonizando a vida de eremitério, simplicidade, vida de campo, e também evangelização nas cidades. No entanto, nunca morando dentro das cidades. E aí os primeiros conventos vão ser dessa reforma que acontece a partir de 1525, são frades que vão querer morar fora das cidades, cuidando dos leprosos. Havia lepra, havia as chamadas pandemias da época, e aí então eles vão servir os frades, servir o povo de Deus. No entanto, eles vão se diferenciar dos outros dois ramos, que aí até o hábito já seria um pouco diferente. Os conventuais, né, com seu hábito cinza, tem o seu porquê também, os da observância, né, com um capuz bem maior. Aí então, como é século XVI, é o Renascimento na filosofia, no cristianismo, tem a reforma, né, protestante e tal, e dentro do franciscanismo tem essa busca de reforma, de retornar às origens. E aí, lendo as fontes franciscanas, esses frades vão identificar que Francisco só vestiu uma túnica, e a essa túnica costurou um pequeno capuz que bota, não é, na cabeça ali no período do frio. E aí então, com essa reflexão, origina essa nova família franciscana, que vai cuidar dos leprosos. E aí uma sobrinha do Papa na época, né, Catarina, da cidade de Tibo, sobrinha do Papa da época, então ela é a duquesa daquela região, ela vê o testemunho desses frades, e aí passa a chamar os frades do povo. Depois, por conta do capuz, esse capuz pequeno, aí passa a chamar, em italiano, né, cappuccini, os frades do capuz pequeno, cappuccino, né, no singular, e cappuccini, os frades no plural. E aí esse nome foi pegando, e aí em vez de chamar somente frades, ou frades da vida eremítica, que também chamaram durante uma época, depois frades do povo, aí passaram a chamar frades capuchinhos, em português capuchinhos, né, mas por conta do capuz pequeno, né. Então é um pouco isso que identifica. Eu sei que a sociedade atual quase não conhece-se talvez o Frei Pio, mas conhece mais como Padre Pio, não é? Ele é um nosso irmão, frade capuchinho, não é, também, franciscano capuchinho. Então aí ficaram esses três ramos, né, a ordem franciscana conventual, ordem franciscana menor, ou da observância, durante um tempo, após a reforma de Leão XIII, aí a ordem franciscana menor, dos frades menores, e nós os frades capuchinhos, ordem dos frades menores capuchinhos. Ordem dos frades menores, ou ordem dos franciscanos do capuz pequeno. Frei, o senhor já tem quantos anos de ordem? 22. É uma vida em que, assim, essa é uma vida religiosa em que existe um momento, né, uma longa formação, né, preparo, formação, discernimento. Eu queria que o senhor dissesse para a gente o que todos esses anos de formação, hoje, tudo isso contribuiu para o homem, para o frade, para a pessoa que o senhor é hoje. Sim. Então, em 2002, 2003, eu estava no discernimento vocacional. Eu tinha vindo do interior, trabalhando aqui, tá? E aí dei o sim, em 2004 eu entrei, e na época se entrava já para fazer filosofia, né? A faculdade de filosofia.
E estudar uma faculdade, morando no convento, com a missão, não mais como um funcionário, como eu era ali praticamente quase um funcionário também da empresa do meu pai, comerciante, a fazenda lá no interior, e depois vim para cá e trabalhava e estudava, mas agora trabalhar no convento, evangelizar as pessoas e fazer faculdade. Então aquele início ali foi muito desafiador para que eu entendesse também que aquela formação estaria forjando um missionário. E eu fiz ali todo um discernimento também na etapa inicial e percorri, então, as etapas formativas, né, da filosofia. Depois, na época, se fazia a etapa do postulado, que é formação religiosa, e noviciado entre a filosofia e teologia, e eu fiz tudo isso, percorrendo casas do Piauí, do Ceará e também no Pernambuco, em colaboração com outra província no Pernambuco, e assim fui me deixando formar também pela estrutura da igreja, que é a estrutura que eu abracei naquela ordem religiosa, né, e me senti feliz por fazer esse percurso formativo, porque eu também, diante do chamado que o Senhor havia lançado no meu coração, eu sentia que tinha aquela missão que eu tinha que responder. E para responder bem à missão, precisava de instrumentos. O instrumento da formação, então, eu abracei, e isso me colocou também quase como que um autodidata em temas como até psicologia, filosofia, teologia ali, mas sobretudo psicologia para compreender o ser humano. Porque eu sabia que eu ia entender, eu ia trabalhar sempre, cada vez mais com o ser humano. E aí depois, na própria teologia, eu enveredei mais para uma teologia bíblica, porque eu imaginava, eu tenho que me preparar bem, conhecendo a Bíblia e também o ser humano, porque eu vou trabalhar com essas duas realidades. E para trabalhar bem com essas duas realidades, eu acredito, e aí eu quero a opinião do senhor, é importante a formação intelectual também, né? O senhor também esteve em Roma, foi para Roma, estudou. Sim. Então, a minha experiência também acadêmica em Roma me colocou nesse confronto da nova cultura, do algo novo, né? E com a vontade também de aprofundar realmente os conhecimentos e ter bons instrumentos para evangelizar. Então, essa formação acadêmica me colocou realmente nesse dinamismo de saber que a gente tem que, às vezes, dizer que não sabe determinadas coisas. Aqui, talvez, é uma das coisas que se fala também nas universidades pontifícias, né, em Roma, de que nas graduações, você pensa, quando termina uma graduação em filosofia ou teologia, você pensa que tem resposta para tudo. Você vai para o mestrado e você vai aprendendo a se calar em determinadas vezes. E quando você começa o doutorado, então você diz, isso eu não sei. Você aprende a assumir que você não sabe tudo. Para dizer também dessa grandiosidade que somos nós enquanto seres humanos. Humanamente, nós poderemos evoluir com o mistério que nós somos. E assim fazer tantas outras pessoas também despertar com aquilo de bom que elas têm, com o mistério que elas têm, para que isso transborde, para que ajude a própria igreja, né? Só para dizer que São Francisco, ele, por mais que não tenha sido um acadêmico, um grande teólogo, um grande filósofo, ele reverenciou o mistério da igreja, né? E no mistério da encarnação do Verbo, do Filho de Deus, que ele foi capaz de ver no leproso, no crucifixo de São Damião, ele descobriu também essa encarnação do Verbo nas realidades do mundo. E quando Antônio de Pádua, sendo um grande pregador agostiniano, foi capaz de ver nele a encarnação da verdade que ele sempre buscava também, de certa maneira, Alexandre de Sales, também um senhor que já era professor universitário na Universidade de Paris, ao saber do testemunho de Francisco, quer se tornar frade aos 50 anos, de professor universitário que buscava a verdade. Tinha visto em Francisco de Assis, pobre, maltrapilho, a encarnação dessa verdade também, de certa maneira. Então, para dizer que Francisco foi capaz de ver, por exemplo, em Antônio de Pádua, alguém que poderia, com o conhecimento intelectual, formar mais frades intelectualmente para irem além fronteiras. Francisco vivenciou a experiência de frades que não tinham tanta cultura, que sofreram, que foram martirizados por não saber se expressar na hora de falar, na hora de evangelizar além fronteiras, no meio dos muçulmanos, ou, né, naquela época, naquela cultura. Então, a necessidade da formação intelectual já parte de Francisco. E se nós olhamos
a regra de São Francisco, da regra que foi escrita antes, até o testamento de Francisco, que foi escrito ali na sua morte, né, nós vemos uma evolução com relação aos estudos, com relação à necessidade de se formar, de ter instrumentos intelectuais para a evangelização também. E aí a evolução da ordem até hoje. Até hoje. Frei, eu queria que o senhor falasse para a gente como é que vocês levam, né, como o senhor mesmo falou, aos pobres, aos menos favorecidos, às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, São Francisco, de uma forma prática. Como é que é o trabalho de vocês? Primeiro, a proximidade, né? A proximidade, a aproximação ali, a acolhida, o modo de falar, né? O modo de acolher essas pessoas. E depois ajudar, entendendo, acolhendo, convivendo, escutando, saber das suas reais necessidades. São Francisco deixou um testemunho belo para nós nesse âmbito, por exemplo, que ele já na sua época tinha mandado os frades para regiões desafiadoras e onde não tinha fé cristã. Ele dizia, vão e anunciem primeiro o evangelho da fraternidade, que consistia em simplesmente conviver com as pessoas, sem falar de fé, de conteúdos da fé, e aí, então ir para o meio daquelas pessoas que não pertenciam ao cristianismo, né? E então simplesmente conviver, é o evangelho da fraternidade. Aí ele dizia, né? Depois, se houver oportunidade, anuncie o evangelho de Jesus Cristo. Se precisar, fale, né? Se precisar, fale o evangelho de Jesus Cristo, né? Então, trazendo para os nossos dias, né? Também as pessoas necessitadas precisam de uma presença. Não precisam logo de um catecismo, mas de uma presença fraterna. E com essa presença vocês têm conseguido levar São Francisco a essas pessoas, têm conseguido falar um pouco desse grande santo para essas pessoas? Sim, embora sendo muitos os desafios, né, que nós temos, pastorais, né, e dentro dos centros urbanos, a gente se sente ainda bastante limitados, nós somos poucos, né, e aí exige também recursos, né, mas nós temos conseguido fomentar, digamos, colaboradores para manter obras sociais. Nós temos a Liga do Pão dos Pobres de Santo Antônio, que aqui em Fortaleza, em Messejana e aqui no Coração de Jesus está bem presente, mas em cidades como Sobral, Juazeiro do Norte, Parnaíba, Teresina e algumas outras cidades do interior que também ajudam várias pessoas necessitadas, né? Mas percebemos que também não há só a necessidade de alimentos físicos, aí há toda aquela necessidade de dignidade humana, dignidade, né, social, dignidade em diversos aspectos. Sim. E aí por isso a gente também dizer sim a tantas demandas, a tantos pedidos de paróquias, dioceses, né, de ir com os nossos frades fazer missão, por exemplo. Nós, semana passada, estávamos com um grupo de frades fazendo uma semana missionária na paróquia de Forquilha, próxima a Sobral. Terminou no domingo. E na segunda-feira iniciamos a semana missionária em Pacajus, aqui perto de Fortaleza. Sim. Então são comunidades, são pessoas pobres, necessitadas, são enfermos. E quando a gente vai visitar as famílias, a gente vê o quanto, por exemplo, tem idosos ou doentes, pessoas acamadas nas casas. Ali na periferia de Messejana, por exemplo, visitando as famílias, a gente vê o quantas famílias têm doentes, enfermos em casa. A gente se surpreende no Hospital do Coração de Messejana, nos corredores cheios de pessoas doentes, nas macas, mas a gente vai para as casas das famílias, também tem. Então, tudo isso é um desafio, né? E a gente tem tentado ser um instrumento de paz, um instrumento do Evangelho, como Francisco procurou ser, embora a gente com as nossas imperfeições, mas procurando aperfeiçoar isso. Frei, em 2021 o senhor recebeu a missão, né, de ser ministro provincial da província São Francisco das Chagas, Ceará e Piauí. Né? O que significa ser provincial e quais são os maiores desafios dessa missão que foi lhe confiada desde 2021? Eu vim, inclusive, com os bilhetes de andata e ritorno, vindo e volta de Roma, para que eu participasse do capítulo e depois passasse ali 25 dias visitando a família e retornasse.
Mas durante o capítulo houve uma mudança, e aí a necessidade que os frades pediram a mim, né, para ser esse coordenador deles, o ministro provincial, que seria esse coordenador dos frades, dessa porção dos frades do Ceará e Piauí, com diversas fraternidades, diversas missões aqui no território do Ceará e Piauí, diversas paróquias, casas de formação, e missões fora também, né? Pedidos de missões para fora, como Cuba, Letícia na Colômbia, Amazônia, e outras nações como Canadá, Estados Unidos, norte da Itália. E aí, então, naquele capítulo, houve a necessidade e os frades votaram, porque tem a votação, e no primeiro escrutínio, ali, uns 80% votou em mim, e aí eu fiquei engasgado, né? E aí o representante do ministro-geral, que estava ali celebrando, presidindo o capítulo, me perguntou, né? Frei Roberito, você acaba de ser eleito ministro provincial, seus confrades lhe elegem, você aceita? E aí eu fiquei refletindo, né? E aí eu levantei ali, a voz quase não sai, e aí eu disse, olha, pelo que vejo, os confrades, a minha província não está precisando de um doutor. Eu estou em Roma fazendo doutorado, mas pelo que vejo, já que me elegeram para essa função, eu vejo que a minha província não está precisando de um doutor no momento, está precisando de um provincial. Mas eu quero dizer que realmente eu não vim para a ordem nem para ser doutor, nem para ser provincial. Eu vim para a ordem para ser frade. E é como frade que eu vou dizer sim a essa missão. E aí, dizendo sim, eu tive que suspender o doutorado em Roma. E passei 7 meses aqui, com as roupas que eu tinha trazido de férias, porque minhas coisas tinham ficado em Roma. E aí, então, economicamente, a gente estava saindo da pandemia, e eu tive que esperar o encontro, isso era em dezembro, eu esperei o mês de julho do ano seguinte, que ia ter lá o encontro dos novos provinciais para poder eu ir e pegar minhas coisas de volta. Mas os frades foram solidários e me providenciaram tantas coisas, e aí... Não faltou nada. Eu não me sinto infeliz pelo fato de não ter dado continuidade ali ao doutorado, mas estar aqui nessa função. Que maravilha. Além de governar a província, o senhor também foi eleito presidente da Conferência dos Capuchinhos do Brasil, né? Como é que está a realidade dos capuchinhos, não só aliás, aqui no Brasil, no nosso país, e quais são também as prioridades para este triênio? Tá. Então, é isso. Os capuchinhos, eles se organizam no Brasil, não é, como circunscrições, que são províncias e às vezes custódia. Sim. Nós somos as 12 circunscrições do Brasil, 10 já são províncias e 2 são custódias. Cada uma tem um superior maior, que é o ministro provincial ou custódio. Sim. E aí, então, esses 12 ministros se reúnem anualmente em assembleia. Planejam a missão em todo o território brasileiro. Sim. E também nas demandas fora do Brasil. E aí, então, em maio do ano passado, era a Assembleia Eletiva da Conferência Brasileira. E em cada Assembleia Eletiva tem que eleger um dos 12 provinciais para ser o presidente da conferência. E aí, então, tocou a mim também mais esse fardo, né? Geralmente, dos 12, então, 4 compõem a diretoria, né? É o presidente da conferência, o vice, o secretário e o tesoureiro. Então, 4 ministros provinciais compõem essa diretoria. Então, também vendo que não estou só, então, e é a vida fraterna, e eu disse sim para mais essa missão. Para mais essa missão. E aí tem muitos trabalhos formativos no âmbito da formação ou das missões, de colaborações externas. Estamos agora numa campanha para enviar recursos também para a Venezuela, por conta do terremoto. Então, a nossa conferência está nessa articulação em todo o território brasileiro para ajudar, seja a Cúria Geral, seja a Venezuela, que concretamente está precisando de subsídios econômicos, né, no momento. E aí outras províncias, circunscrições, como o Canadá nos pediu frades, precisariam de subsídios humanos, né, frades. Califórnia, Cuba já enviamos também, Colômbia e a Amazônia. E o norte da Itália, né? Sim. Então, é um pouco essa missão. Que não é fácil, viu? O senhor já falou aí. Fora que o senhor também fica nesse Ceará e Piauí, né? Sim, sim. Que aqui eu tenho que percorrer várias cidades, várias fraternidades, né? E assistindo às necessidades dos frades e, ao mesmo tempo, também do povo de Deus, junto às dioceses onde nós assumimos paróquias.
Frei, a gente vive esse ano, a igreja vive esse ano, um ano muito especial, né, do ano jubilar, né, franciscano. Eu vou dar um recadinho para quem está nos assistindo agora e daqui a pouco a gente fala sobre isso. E é com você que eu quero falar agora. Você está gostando, né, da nossa entrevista com o Frei? Já viu se você já se inscreveu, já está inscrito aqui no nosso canal da Arquidiocese de Fortaleza aqui no YouTube? Se não, já faz logo a sua inscrição. Convida quem está aí do seu lado a se inscrever também, porque além do perfil Arquifó, né, desse nosso encontro toda quarta-feira às 21 horas, a gente tem várias outras, né, programações, formações, tem celebrações durante toda a semana aqui no canal. E tenho também um outro convite para você. Se sentiu tocado, né, sentiu no seu coração o desejo de nos ajudar a essa obra, a obra da Arquidiocese de Fortaleza, que tem evangelizado, né, através das redes sociais, através aqui do nosso canal no YouTube. Então você pode, né, fazer a sua doação, né, de acordo com o seu desejo, de duas formas. Ou por esse QR Code que está aparecendo aqui agora na sua tela, ou então através dessa chave Pix. Tá certo? E não esquece, pega esse link e encaminha aí para todo mundo que você conhece, tá certo? Frei, falando desse ano tão especial, né, dos 800 anos da morte, né, de São Francisco de Assis, eu queria que o senhor falasse um pouco do significado, né, espiritual desse jubileu, dos frutos, né, que ele pode deixar para a nossa igreja. Tá. Então, São Francisco, no dia 3 de outubro de 1226, ele morre, né? E aí a igreja passou a celebrar o dia dele, o dia 4 de outubro, né? Então a gente costuma sempre fixar mais o 4 de outubro. Mas o dia 3 é o dia do trânsito, né? Então, São Francisco, a igreja passou desde os inícios a falar muito mais de trânsito. Houve um trânsito de Francisco da terra para o céu, desta vida para o repouso eterno, né? Então, o Frei superior dos frades na época, que vai comunicar para a igreja, para a ordem, para a igreja e para o mundo a morte de Francisco, ele usa esses termos na carta, né, Frei Elias, e por isso se tornou conhecido o trânsito de São Francisco. Sim. Mas existem vários acontecimentos da vida de Francisco que nós celebramos jubileus, né? Havíamos celebrado o jubileu dos 800 anos do nascimento, em 1982, o jubileu da conversão dele entre 2002 e 2004, ali, o período da conversão, o jubileu em 2009 do esboço da regra, quando ele vai pedir ao Papa autorização para evangelizar, e em 2012 o jubileu de Santa Clara, daquela proximidade evangelizadora também de Francisco e Clara, né? Em 2021 da primeira regra que Francisco de certa maneira vai querer para os frades, né? Os frades pedem, ele vai dar uma primeira regra. E aí 2023, 800 anos da regra aprovada pela igreja, né? A regra bulada. 2024 foram os 800 anos dos estigmas que Francisco recebeu. Ali também estava a celebração dos 800 anos da experiência de Grétio, né, da montagem do presépio em Grétio, na Itália. E aí 2025, os 800 anos do Cântico do Irmão Sol, que é um cântico realmente que no finalzinho tem o que caracteriza e fundamenta o jubileu desse ano, que é a estrofe sobre a Irmã Morte, né? E ele louva o Senhor pela irmã morte corporal, da qual nenhum homem pode escapar, ele vai dizer, né? Então, por isso que o Papa, juntamente com a ordem franciscana, a família franciscana no mundo inteiro, né, vão solenizar esse último jubileu, que é o da morte de Francisco. Todos esses acontecimentos que eu falei, né, que foram solenizados muito mais ao interno da família franciscana, agora o da morte, então, solenizado em toda a igreja e no mundo inteiro. Tanto que no decreto está afirmado, né, de que é como se fosse um prolongamento do ano jubilar anterior, de 2025, né, a graça da encarnação do Filho de Deus celebrada ali no jubileu da igreja, então em modo concreto agora esse ano também no jubileu franciscano. E ele coloca no próprio decreto para todos os fiéis indistintamente, esse é o termo que um item do decreto fala, né? Para os frades, as monjas, toda a família religiosa franciscana, mas para os fiéis indistintamente, para os fiéis em geral.
Então, é um ano jubilar para toda a igreja, para toda a humanidade na realidade, né? Em que poderemos vivenciar, sejam as peregrinações a santuários, a lugares significativos da família franciscana, que celebra a espiritualidade de São Francisco, né? Sejam participando das missas, as confissões, né? As orações pelo Santo Padre, o Papa. Então, eu acredito que o ano jubilar franciscano deve deixar muitos frutos para a igreja, se realmente as pessoas olharem para Francisco, para a sua espiritualidade, para a simplicidade de Francisco e para o amor que Francisco tinha à igreja e, sobretudo, à igreja que celebra a encarnação do Filho de Deus em cada liturgia, né? Então, Francisco ensina aos frades, ensina ao povo em geral o amor pela liturgia, por exemplo, diária, né? É como se naquele tempo ele já quisesse antecipar o que o Concílio Vaticano II veio trazer desse contato dos fiéis com a liturgia diária, a liturgia de cada dia. Então, Francisco, ele queria que em cada dia, se ele não tivesse condições, inclusive de participar da Santa Missa, e aí ele tem uma expressão que dizia assim: eu quero que um frade possa dizer missa para mim. Ou pelo menos quando ele ficou cego, né, e aí depois limitado ao espaço do quarto, né, eu quero que pelo menos alguém leia o Evangelho para me escutar, o Evangelho do dia. Ele não queria qualquer passagem do Evangelho, ele queria o Evangelho que a igreja rezava naquele dia. E assim ele nos antecipa já quase 800 anos antes do Concílio Vaticano II, no sentido da busca de uma participação da liturgia diária, né? E com certeza esse é um dos aspectos a mais que o jubileu deve suscitar na vida das pessoas, essa participação do Evangelho diário. E aí eu tenho certeza, Frei, que assim, é uma grande oportunidade, né, para quem não conhece, já que a igreja está falando tanto, né, de São Francisco, quem vai à missa diária ou mesmo aos domingos, a gente sempre vê, né, os padres nos recordando, né, desse ano tão especial. E aí é uma oportunidade para ler um livro sobre a história de São Francisco, né, para assistir um filme, né, porque ele tem realmente muito a nos ensinar. Sim. Né? Vamos para o nosso ping-pong? Jesus amado. Ping-pong é o seguinte, gente, eu vou dizer uma frase, né, e aí o Frei vai responder com uma palavra bem curtinha, que aí tem um sentido para ele. Uma palavra que define São Francisco de Assis para o senhor. Simplicidade. Uma virtude indispensável para um frade capuchinho. Humildade. Um momento inesquecível do seu ministério sacerdotal. A celebração da Eucaristia, sempre. Uma passagem do Evangelho que inspira sua caminhada. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu percebi que o senhor ficou um pouquinho emocionado. Porque são né? várias que também chamam a atenção, mas essa ainda mais. É um relembrar de toda essa caminhada, sim, né? Sim. Um santo franciscano que o inspira profundamente. São Francisco, e além dele, se quiser, São Boaventura também. O que nunca pode faltar na vida de um religioso. O Evangelho. A frase, é para você completar agora a frase, ser capuchinho é? Vivenciar a alegria de praticar o Evangelho. Que coisa linda. É isso, assim, trazer pessoas aqui no perfil Arquifor, como o senhor, essa é a missão da Arquidiocese, né? Evangelizar com esse testemunho, né? Sim, ver o senhor se emocionar ao falar do Evangelho, a falar de São Francisco. Tenho certeza que é assim, dessa forma tão simples, né? Tão leve que a gente está fazendo aqui, que a gente vai evangelizar quem está ali do outro lado, levar a importância que é o Evangelho diário, assim como São Francisco, né? Tanto priorizava e tanto queria, né, no seu dia a dia, mesmo nos seus dias, né, em que ele já estava bem doente. E aí, como o senhor falou agora, uma vez eu ouvi um padre falar, e eu acho assim, uma das coisas mais lindas que ele falou, ele disse, gente, se todo mundo soubesse, né, da importância que é a Santa Missa, né, que soubesse que Jesus realmente está aqui, essas sim, igrejas estariam lotadas, não teriam sim, nem lugar, né? Sim. E aí, assim, ver o senhor falando, assim, realmente me lembrou o que o padre falou, sim, e como é lindo. Sim, e Francisco, ele vivenciou um tempo em que tinha dificuldade das pessoas terem acesso à Sagrada Escritura. Sim. Então, tinha acesso à Sagrada Escritura na missa. E como era em latim,
não é? E poucos recursos, então ele dizia, vamos às missas tomar posse de memória dos santos evangelhos, dos textos sagrados, tomar posse de memória, para depois, na vida, praticar isso, né? Por conta também da pobreza franciscana, que não tinha como conseguir livros, né? Sim. Então, tomar posse de memória. A memória Nosso Senhor, o Criador, nos deu. Para a gente encerrar o nosso perfil Arquifor de hoje, deixe uma mensagem olhando ali para aquela câmera, né, para os jovens que estão nesse momento, né, de discernimento, de vocação, que querem conhecer um pouco mais da ordem. Então, deixo a mensagem de que verdadeiramente é possível vivenciar o Evangelho nos dias de hoje e que os jovens podem se inspirar no jovem que foi Francisco de Assis, nos jovens que são tantos frades no decorrer da história, né? Além do Padre Pio, né? Como é conhecido também. Então, é uma oportunidade realmente para praticar o Evangelho e, ao mesmo tempo, se autorrealizar. Então, não tenha medo de abraçar o Evangelho na simplicidade que os franciscanos buscam abraçar. E hoje, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, vocês têm cerca de 40 jovens que estão fazendo essa experiência, né? Informação, né? Mais uma vez, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Sempre que quiser retornar aqui ao perfil Arquifor, foi uma grande alegria conversar com o senhor e levar, né, um pouco de São Francisco, um pouco do que é a Ordem dos Frades Capuchinhos aqui em Fortaleza e no Brasil todo, para quem nos acompanha. É uma alegria sempre dizer sim também a esses convites especiais, onde a gente pode fazer com que o patrimônio do carisma seja partilhado com mais pessoas. Assim como nos meios de comunicações, o patrimônio da igreja, né, se tornar acessível para tantas pessoas por meio das mídias sociais. Deus abençoe a todos vocês que trabalham com a comunicação social também. Amém. Obrigada mais uma vez. E para você que ficou até aí agora, muito obrigada pela sua companhia. E lembrando, não vai esquecer, viu? Pega esse link, encaminha aí nos seus grupos de WhatsApp da família, do pessoal do trabalho. E claro, se inscreve também aqui no nosso canal no YouTube para você acompanhar durante toda a semana toda a programação da Arquidiocese de Fortaleza aqui nas redes sociais. Um abraço, Deus abençoe a você e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!